Graça e paz. Eu me chamo Ricardo e sirvo no reino como apóstolo. Estou aqui para dar continuidade na missão teológica que nós desenvolvemos através do IBV. IBV quer dizer Instituto Bíblico Vida, que é um órgão da nossa Junta de Missões GEAB. GEAB quer dizer Jesus é a esperança da África e do Brasil. Nós fornecemos curso de Juiz de Paz, Capelania, Missiologia, Teologia, entre outros cursos. Fornecemos todos esses cursos através da modalidade IAD. IAD quer dizer Estudo à Distância. Nós temos alunos em vários estados do Brasil e também fora do Brasil, especificamente em Moçambique, onde nós temos várias bases missionárias. Não perca essa mega oportunidade de fazer o seu curso. Solicite já o seu material eletrônico. Eu tenho certeza que a sua vida será hiper edificada, tendo em vista que todos os nossos professores são altamente qualificados. Então, não se esqueça de se inscrever, de acionar o sininho e de curtir, para que você possa ser notificado toda vez que a gente postar um vídeo no canal. Vamos a mais uma aula. Estamos no tribunal de Cristo. Só que tudo que eu fiz por meio do meu corpo não me deu direito a galardão. Porque no livro de Jeremias ele diz que ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, precisa haver uma dedicação, precisa haver uma boa administração daquilo que o Senhor nos entrega às mãos para fazer. Isso é passível de galardão. A Bíblia diz que aquele que oferece um copo de água fria para um profeta recebe galardão de profeta. Tiago, mas... Aqui quem vos fala é o evangelista Tiago. Eu quero cumprimentar todos os alunos do IBV com a paz do Senhor. Estamos aqui na nossa segunda aula sobre o assunto de escatologia. Para mim é um motivo de alegria estar com vocês pela segunda vez, dando continuidade ao nosso assunto escatológico. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a morte e o estado intermediário, e sobre alguns assuntos dentro do assunto escatologia. Mas antes de mais nada, eu gostaria de orar com vocês, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade e reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer. Amém? Então eu gostaria de orar com vocês nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, ó Deus, primeiramente eu quero te louvar, ó Deus, te engrandecer, Senhor, por esta oportunidade, ó Deus, de uma vez mais estarmos reunidos, ó Deus, para falarmos da Tua Palavra, como somos totalmente dependentes, Senhor, do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. Ó Pai, eu te peço, Senhor, que nesta hora a Tua misericórdia venha nos cobrir. Ó Pai amado, e o Senhor venha falar através dos nossos lábios, ó Deus, para a glória do Teu nome. E os Teus filhos, ó Deus, que estarão ouvindo esta aula, ó Deus, eles possam ser edificados, ó Deus, e fortalecidos na fé, ó Pai, para a glória do Teu nome. Senhor, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, então, dando início à nossa aula, eu quero recorrer ao texto que está primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26, que nos diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Repetindo, o último inimigo a ser destruído é a morte.
Como introdução desse tema, a morte e o estado intermediário. Vamos começar falando um pouco sobre a morte, né? Nós temos 3 classificações, né? 3 tipos de morte. Então, só para que possamos tomar do princípio da nossa base bíblica, a morte é um inimigo que entrou no mundo através do pecado. A Bíblia nos revela 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é a separação entre o corpo, a alma e o espírito. A morte espiritual, separação entre Deus e a alma e o espírito. A morte eterna, também chamada segunda morte, sofrimento final do corpo, novamente unido à alma e ao espírito, no caso do pecador não regenerado, ficando completamente separado de Deus e dos redimidos por toda eternidade. Então, nós temos aqui os 3 tipos de morte, né? A morte física, a morte espiritual e a morte eterna, também chamada de segunda morte. Agora, falando sobre o estado intermediário. Os primeiros cristãos não tinham uma concepção clara sobre esse assunto. Como aguardavam a vinda de Cristo para aqueles dias, acreditavam que os justos, tão logo morriam, eram recolhidos por Deus ao paraíso, enquanto os ímpios de imediato eram lançados no inferno. Essa era a concepção dos primeiros cristãos. Frustrados em sua espera, puseram-se a estudar com mais serenidade as profecias. Daí Justino o Marte, do ano 100 aproximadamente a 165 depois de Cristo, houve concluído o seguinte: as almas dos piedosos estão num lugar melhor e as dos injustos num lugar pior, aguardando o tempo do juízo. Gostaria de destacar aqui, dentro dessa definição de Justino Marte, aguardando o tempo do juízo. Bem, se o dogma, só para explicar a vocês o que seria o dogma, o que é o dogma. Dogma é o ponto fundamental e indiscutível de uma doutrina religiosa, né? Então, repetindo, dogma é o ponto fundamental e indiscutível de uma doutrina religiosa. Se o dogma do estado intermediário ainda não estava esboçado, a concepção já era clara. A doutrina seria desenvolvida por Irineu, Hilário, Ambrósio e Agostinho. Acreditavam que Deus conduzia os mortos ao Hades, onde as várias seções desse cárcere extradimensional permaneceriam ali até o dia do juízo. Mas os mártires, segundo Tertuliano, não tinham necessidade de passar por tal processo. Seu sofrimento garantia-lhe acesso direto aos céus. A mente de Agostinho avançou no estado intermediário. Extra-biblicamente, avançou e concluiu que, no Hades, as almas eram submetidas a um processo de amorosa purificação, para, em seguida, serem recolhidos pelo Senhor ao paraíso.
concebia-se assim o embrião do purgatório, que tantos malefícios trouxeram ao cristianismo. Se o purgatório foi concebido por Agostinho, viria à luz através de Gregório o Grande o seguinte: deve ser crido que existe, por causa das pequenas falhas, um fogo purgatorial antes do juízo. Em consequência de semelhante alocação, esse Papa entrou para a história como o pai do purgatório, cuja doutrina seria redefinida e dogmatizada pelo Concílio de Trento no ano de 1563. O que seria então o purgatório? De acordo com essa concepção, é um estado em que se submetem as almas que, embora amigas de Deus, necessitam purificar-se dos pecados veniais. O que seria veniais? Digno de vênia ou desculpa, perdoável, tá? Desculpável, seria os pecados que seria perdoado. Pode-se definir purgatório como um estado transitório de purificação. É o estágio em que as almas dos justos completam a purificação de suas penas devidas pelos pecados que já cometidos, antes de entrar no céu. Ou seja, antes da pessoa entrar no céu, tinha que passar pelo purgatório, mediante a esse ensino dessa época. Somente assim estarão aptas a unir-se ao Cristo, pois o purgatório, um fogo purificador, vai, pouco a pouco, limpando todas as imperfeições e resquícios do original pecado. O fogo, em imagem, segundo alguns teólogos, aumenta-lhes a esperança e o regozijo eterno. Ensinavam ainda que o purgatório localizava-se na fronteira do Hades com o inferno. Foi em conexão com esta extravagância doutrinária que a venda de indulgências, isso mesmo, venda de indulgências. Tiago, o que é indulgência? Indulgência é misericórdia, clemência, tolerância, benevolência, remissão das penas, perdão. Ou seja, através da doutrina do purgatório, veio também essa doutrina da venda das indulgências, que seria um perdão comercializado, né? Foi popularizada, somente estas proclamavam a Igreja Católica. Haveriam de abreviar o estágio das almas que se encontravam no purgatório. Ou seja, aqueles que comprassem a indulgência, o tempo que passariam no purgatório seria bem curto. Então, se a pessoa não quisesse passar muito tempo no purgatório, né, que seria passar pelo fogo para ter a sua purificação completa, ele tinha que pagar a indulgência, ou seja, pagar para receber um perdão mais de imediato, né? A ideia de purgatório foi energicamente combatida pelos
reformadores protestantes. Os artigos de Smacaldi decretaram que purgatório pertence à geração pestilenta da idolatria, gerada pela cauda do dragão. As Escrituras ensinam tanto a existência dos judeus como a existência dos ímpios após a morte e antes da ressurreição. Bem, falamos sobre a morte, estado intermediário. O que seria purgatório? Nós já explicamos aqui o que é o purgatório, tá? Agora vamos falar sobre o seguinte tema: Geena, Sheol, Hades, seio de Abraão e Tártaro. Repetindo: Geena, Sheol, Hades, seio de Abraão e Tártaro. Vamos definir cada uma dessas situações para que possamos compreender melhor esse assunto. Temos, através de John Davis, as seguintes colocações a respeito desses termos. Lugar dos mortos. Primeiro ponto, lugar dos mortos. Uma das traduções da palavra hebraica Sheol e da grega Hades, que a referência bíblica é Atos capítulo 2, versículo 27. A versão revista da Bíblia inglesa no Antigo Testamento, tanto no texto como à margem, usa a palavra Sheol. Nos livros proféticos, emprega-se a palavra Sheol. Nas margens, e a palavra inferno no texto. E em Deuteronômio 32, versículo 22, em Salmos 55, versículo 15, e Salmos 86, verso 13, emprega Sheol nas margens e abismo no texto. O Novo Testamento usa a palavra Hades no texto. Ambos os vocábulos também se traduzem por sepultura. A versão revista inglesa traduz Sheol por morte, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Não há certeza quanto à etimologia da palavra. Sheol tem o sentido de insaciável em Provérbios. Hades, pronunciando sem aspiração, significa invisível. Tanto um como o outro termo denotam lugar dos mortos. Então, resumindo, Sheol e Hades, eles têm a intenção de identificar ou denotar o lugar dos mortos. Não existe evidência quanto aos verdadeiros sentidos. Pode afirmar-se, porém, que durante alguns séculos os hebreus partilharam a ideia semítica a respeito de Sheol. Era uma concepção vaga e indefinida e, portanto, abria caminho para a imaginação que inventava pormenores fantásticos para descrever o Sheol. É preciso muito cuidado para não confundir os frutos da imaginação com a fé. Eu quero repetir isso aqui, porque isso aqui é muito importante para a nossa edificação. É preciso ter muito cuidado para não confundir os frutos da imaginação com a fé.
Os antigos hebreus, semelhantes a outras raças semíticas, imaginavam o Sheol embaixo da terra. Pintavam-no como tendo portas, região tenebrosa e melancólica, onde se passa uma existência consciente, porém triste e inativa. Imaginavam o Sheol como sendo o lugar para onde vão as almas de todos os homens sem distinção alguma, onde os ímpios sofriam e os justos gozavam. Pensavam também que havia possibilidade de virem à terra. É importante notar que a doutrina autorizada dos hebreus sobre Sheol dizia que só Deus era conhecido e que estava na sua presença, que Deus estava presente e a ele, e que os espíritos de seu povo e suas condições naquela habitação estavam sob a vigilância do seu olhar. Esta doutrina incluía a grande bênção de Deus para com o seu povo depois da morte, gozando de sua presença e de seu constante amor. Ao mesmo tempo, a miséria dos ímpios. 2 lugares de habitação para os mortos, um para os justos com Deus e outro para os ímpios, banidos para sempre de sua presença. Esta doutrina subjaz a doutrina da ressurreição eventual do corpo para a vida eterna. A doutrina a respeito da glória futura e da ressurreição do corpo já era confortadora aos crentes do Antigo Testamento. Uma base para esta doutrina encontra-se no exemplo de Enoque e de Elias, que foram arrebatados, e também na crença dos egípcios com que se relacionaram durante séculos os hebreus. Havia entre ambos os povos ideias paralelas a respeito da vida futura e da relação de mortalidade da vida presente com o bem-estar futuro, além da sepultura. Porém, só Jesus Cristo poderia derramar luz plena sobre a imortalidade, revelando as bênçãos para as almas salvas, habitando na presença de Deus, depois da morte, livres de todos os males da presente vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, o primeiro que nós falamos foi lugar dos mortos, né? Que temos aí a palavra Sheol e Hades para conotar esse sentido de destino, né? Ou seja, essas duas palavras elas trazem a conotação de sepultura, né? Assim como o Jó ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Quando Jó fala sobre isso, ele não está falando do ventre da sua mãe, literalmente. Ele está usando uma figura de linguagem para descrever que ele veio da terra, né? Do pó da terra, e para o pó da terra ele voltará, né? Louvado seja o nome do Senhor. Lugar de tormentos e miséria. Lugar de tormentos e miséria. É o nosso segundo ponto. Lugar de tormento e miséria. Que lugar seria esse? Neste sentido é que se traduz a palavra grega geena,
em Mateus capítulo 5, versículo 22, 29 e 30. É a forma grega do hebraico Gerrinon, ou Vale de Rinom, onde queimavam crianças vivas em honra de Moloque. Ou seja, no Vale de Rinom eram sacrificadas as crianças vivas sobre a estátua dedicada a Moloque. Por causa destes horríveis pecados que se cometiam ali, por causa de suas imundícias e talvez por servir de depósito ao lixo da cidade, veio a servir de emblema de pecado e de miséria. E o nome passou a designar um lugar de castigo eterno. Das cenas que se observam ali, a imaginação tirou as cores para pintar Geena dos perdidos. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, onde lê-se: precipitando-os no inferno, é a tradução do verbo tártaro, significando lançar no tártaro. O Tártaros dos romanos, o Tártaros dos gregos, era o lugar por eles imaginado para onde iam as almas, situada abaixo do Hades, quando Hades estava abaixo do céu. Ainda que a etimologia seja diferente, Geena e Tártaro incluem essencialmente a mesma ideia. Qual é? Lugar de punição para os perdidos. Então, tanto Geena e Tártaro passam a mesma ideia. A ideia é essa de lugar de punição. Só para recapitularmos, Sheol e Hades traz-nos a ideia de sepultura. Já Geena e Tártaro nos traz a ideia de punição para os perdidos, lugar de punição para os perdidos. Nosso terceiro ponto a ser analisado é o seio de Abraão. Conforme o teólogo Cláudio Honor de Andrade, o termo vem do grego kolpon, Abraão. É a designação que os judeus do tempo de Cristo davam ao lugar, provavelmente no centro da terra, para onde eram enviadas as almas dos justos. Essa referência bíblica se encontra no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 16, versículo 22 e 23. Vai falar sobre o rico e o Lázaro, e ali havia o seio de Abraão. Ok? Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Nesse local de delícias, separado do Hades por um grande abismo. Então o que separava o seio de Abraão do Hades era um grande abismo. Ficariam até a ressurreição de Cristo. Nessa ocasião, o paraíso foi esvaziado, sendo seus habitantes transferidos pelo Senhor à destra de Deus, onde permanecerão até o arrebatamento. Efésios capítulo 4, versículo 8 ao versículo 10.
Vamos ler comigo essa referência? Abra aí a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 8 ao versículo 10. Efésios, capítulo 4, versículo 8 ao versículo 10. Que nos diz assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Até aqui, então, percebe-se que as almas que morriam antes da ressurreição de Cristo, as almas que morriam em Deus, elas iam para o seio de Abraão. E aquelas que morriam sem a presença de Deus em suas vidas, iam para o Hades. O que aconteceu após a ressurreição de Cristo? Acabou-se com o grande abismo, o seio de Abraão foi removido dali, e aonde era seio de Abraão e abismo, ampliou-se o local, tornando-se tudo Hades. E aqueles que agora morrem em Cristo vão para o paraíso, que ainda não é o céu de glória, porque nós não podemos preceder aos que dormem, como diz o apóstolo Paulo, que no grande dia do arrebatamento, o grande dia do Senhor, a Bíblia diz que os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, receberemos corpo glorificado e seremos unidos a Cristo nas nuvens, e ali, sendo conduzido pelo Espírito Santo, participaremos do tribunal de Cristo e logo após a boda do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Então, voltando aqui ao nosso conteúdo, quando voltarão gloriosa e incorruptivelmente os seus corpos para unir-se à igreja numa santa e eterna assembleia, né? Então, quando o Senhor vier nos buscar através do arrebatamento, toda a igreja estará reunida com Ele numa grande assembleia para participarmos da última ceia. Glória a Deus. Aleluia. Bem, falamos sobre o seio de Abraão. Agora nós vamos ao assunto chamado estado dos mortos. Estado dos mortos. Antes da ressurreição de Cristo, qual era o estado dos mortos antes da ressurreição de Cristo? No Antigo Testamento, todos os mortos justos e ímpios iam para o Hades, palavra grega equivalente a Sheol no hebraico. Havia, porém, uma separação entre o justo e os maus. Os justos ficavam no seio de Abraão, chamado também de paraíso. Os ímpios iam para o sofrimento,
um lugar medonho, de dores. Vale-se dizer que todos os mortos, justos e ímpios, ficavam conscientes no estado intermediário. Então, durante o estado intermediário, ou seja, você ainda não foi nem para o céu nem para o inferno, está no estado intermediário. O estado intermediário, você está em sã consciência. Você não irá perder a sua consciência. Há pessoas que acreditam que quando a pessoa morre e ela vai para o paraíso ou ela vai para o Hades, ela fica num estado de dormência, fica dormindo, não lembra de nada, tá? Isso é antibíblico, tá bom? Percebam que na referência de Lucas capítulo 16, versículo 22 e 23, que retrata sobre ali o rico e o Lázaro dentro de uma parábola, mostrando ali a realidade do rico e a realidade de Lázaro, que ambos estão, o rico está no Hades e o Lázaro está no seio de Abraão, né? E eles não perdem a nenhum momento a consciência, tanto é que o rico pede para que o pai Abraão permita que Lázaro molhe com o dedo, pelo menos, para umedecer os seus lábios, né? E o pai Abraão ali fala com ele que não era possível, porque ele já tinha tido as oportunidades dele. E aí ele lembra que o seu pai e a sua mãe estavam ainda vivos e ele não queria que o pai e a mãe passassem por onde ele estava passando, os irmãos, né? Os irmãos dele, não queria que ele passasse pelo Hades e pede para que alguém fosse enviado na casa dos irmãos para falar da palavra para os irmãos, para que eles não fossem para aquele tormento. Então percebe-se aqui que eles não perdem a consciência, ok? Então eles ficam no estado intermediário, tá? Todos os mortos, justos e ímpios, ficavam conscientes, tá bom? Conscientes no estado intermediário. Tá? Isso antes da ressurreição, né? Antigo Testamento. Agora vamos falar depois da ressurreição de Cristo. Houve mudança, Tiago? Houve mudanças. Houve algumas mudanças, sim. Com a morte de Cristo, por nós, pecadores, houve uma real mudança quanto ao estado intermediário dos justos. Na verdade, a mudança ocorreu entre a morte e a ressurreição do Senhor. Ao ressuscitar, Jesus levou para o céu os crentes do Antigo Testamento que estavam no seio de Abraão. Isso está em Mateus, capítulo 25, versículos 52 e 53. Portanto, hoje, o estado dos justos é muito mais glorioso. Todos os mortos em Cristo estão aonde? No paraíso, também chamado de terceiro céu. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 4, tá? Então, o estado dos mortos, né? O estado dos justos falecidos. Vamos falar agora, falamos sobre o estado dos mortos antes da ressurreição
e depois da ressurreição. Houve mudança? Houve mudança, ok? O estado dos justos falecidos. O apóstolo Paulo foi ao paraíso, o qual está no terceiro céu. Isso está registrado em 2 Coríntios, capítulo 12. Portanto, o paraíso está em cima, na imediata presença de Deus, e não embaixo, como dantes. Então, o paraíso está em cima e não embaixo. As almas dos mártires da grande tribulação permanecerão no céu, debaixo do altar, aguardando o momento da ressurreição e ingresso do reino milenial de Cristo. Tá? Isso está registrado em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10 e Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Portanto, os crentes que agora dormem no Senhor estão no céu, pois o paraíso está agora ali, como um dos resultados da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Porventura, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Depois que Cristo ascendeu ao céu, a Bíblia nunca mais se refere ao paraíso como estado embaixo. Desse ponto em diante, todas as referências no Novo Testamento sobre o assunto falam da localização do paraíso como um estado em cima ou no alto. Temos algumas referências bíblicas. Estão com Deus. Por ocasião da morte dos crentes, entram no paraíso, tudo em cima. Estão com Deus, em cima. Por ocasião da morte, os crentes entram no paraíso, em cima. Os justos estão vivos e conscientes. Mateus capítulo 22, versículo 32. Em cima. Estão em descanso. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Em cima. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, o estado dos justos falecidos é aonde? No paraíso, em cima, com Deus, no terceiro céu. Ô glória! Agora vamos ao próximo tema. O estado dos ímpios falecidos. Os justos falecidos estão no paraíso. E o estado dos ímpios falecidos? Aonde eles estão? Para os ímpios mortos, não houve qualquer alteração quanto ao seu estado. Continuam descendo ao Hades, o império da morte, onde ficarão em sofrimento consciente até o juízo final, após o milênio, onde serão julgados e condenados ao inferno eterno. Apocalipse capítulo 20, versículo 13 ao versículo 15. Assim sendo, qualquer fantasma, isso aqui é muito importante, meus irmãos,
Preste bastante atenção. Assim sendo, qualquer fantasma ou alma de outro mundo que porventura aparecer por aqui é coisa diabólica, porque do Hades não sai ninguém. Então esse papo de que meu pai morreu e ele apareceu para mim, conversou comigo, eu fiquei confortável, isso é diabólico. Ninguém que vai para o Hades ou o paraíso sai de lá para vir aqui. Guarde isso na alma de vocês, no coração de vocês. Assim sendo, qualquer fantasma ou alma de outro mundo que porventura aparecer por aqui é coisa diabólica, porque do Hades não sai ninguém. É uma prisão, guarde isso. É uma prisão cuja chave está nas mãos de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Alma de outro mundo não vem à terra, pois os salvos estão em Jesus, e os perdidos que morreram estão encerrados para o grande dia do juízo do trono branco, ou o juízo final. Bem, então, só para a gente pontuar, estão vivos e conscientes. Sim, estão no Hades, tá? Mas estão vivos e conscientes. Como assim, Tiago? Morreu, está vivo? Sim, a vida após a morte, ok? A vida após a morte, tá? A matéria vai para o pó. E a alma? A alma será julgada. O espírito volta para o espírito de vida, volta para Deus que o Senhor o deu, ok? Então, a alma aqui é que está em xeque, o nosso assunto, tá bom? Então, estão vivos e conscientes. Lucas capítulo 16, versículo 23. Estão separados de Deus. Então, a pessoa que morreu sem Deus está presa no Hades, está encarcerada, está encerrada em prisão, tá? Estão separados de Deus. Terceiro, encontram-se em prisão. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Estão debaixo de punição. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e versículo 9. Ok? Então nós falamos sobre o estado, né, dos justos falecidos e do estado dos ímpios falecidos, tá? Estamos chegando já ao nosso final dessa primeira parte falando sobre morte e o estado intermediário. Bem, o céu, a Bíblia e a doutrina cristã define o céu como o destino final e eterno da igreja, a sua habitação na eterna presença de Deus. Em João capítulo 14, versículos 2 e 3, vemos que por 2 vezes Jesus chama o céu de lugar. Realmente o céu é um lugar real, literal e físico. É um lugar na presença de Deus, um lugar que Cristo está nos preparando. Primeiro ponto que destacamos, esse lugar fica em cima, ok? Fica em cima, não é na terra, é em cima, no céu. É um lugar espaçoso, ok? É um lugar espaçoso. A referência é Apocalipse capítulo 7, versículo 9.
é um lugar que não se pode descrever. É um lugar que não se pode descrever. Como quer que ele seja, deve ser fundamentalmente diverso. Sua definição deve estar além do entendimento e imaginação do homem. O importante que podemos dizer neste caso é que o céu é onde Deus está. Diz o Apocalipse: Deus habitará com os homens. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. O ponto alto da história bíblica da redenção levada a efeito por Deus é a cidade santa. Deus com o seu povo. Deus com o seu povo. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. O céu é um lugar de maior conhecimento. O céu é um lugar de maior conhecimento. Os santos na terra, quando comparados com os pecadores, são incomparavelmente sábios. Porém, comparado com os santos que estão no céu, sabem muito pouco. Há textos nas Escrituras que falam da imperfeição do conhecimento dos crentes no estado presente. O que agora sabemos em parte. Agora não detemos a totalidade do conhecimento que há no céu. Na verdade, ainda não é manifesto o que adquiriremos no céu e nem o que havemos de ser. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, João capítulo 13, versículo 7 e 1 a João capítulo 3, versículo 2. São as referências que você pode consultar aí para você ter um melhor embasamento. Sem dúvida, o céu é um lugar de santidade perfeita. Lá não há pecado. A santidade que há no céu se constitui num dos seus mais poderosos atrativos. É um local onde os salvos viverão para sempre nos domínios da pureza perfeita. Um lugar de amor santo. Todos os santos daquele mundo amam a Deus no sentido mais elevado. É um reino repleto de santo amor. Tiago, e o inferno? Como é o inferno? A existência do homem não termina com a morte, mas continua para sempre na presença de Deus ou em lugar de tormento. A respeito do estado dos perdidos, devemos notar o seguinte: Jesus ensinou que, primeiro, que há um lugar de castigo eterno para aqueles que estão condenados por rejeitarem a salvação. 2. Trata-se da realidade do inferno como lugar onde o fogo nunca se apaga. 3. Um local com fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado para o ser humano, foi preparado para o diabo e seus anjos. Porém, o diabo ele quer enganar a todos, se possível, até os escolhidos. Precisamos estarmos atentos e apercebidos para não sermos enganados com Deus, pelo Deus desse século, como diz a palavra do Senhor.
Quarto, lugar de pranto e ranger de dentes. Quinto, onde os perdidos ficarão aprisionados nas trevas. Sexto, lugar de tormento e angústia e de separação do céu. Jesus nos ensinou essas coisas. O que as epístolas nos ensinam é o seguinte também. Primeiro, fala de um julgamento vindouro da parte de Deus. 2, da sua vingança sobre os que desobedecem ao Evangelho. 3, de uma separação da presença e da glória do Senhor. 4, da destruição dos inimigos de Deus. É inevitável o castigo dos malfeitores. Repito, é inevitável o castigo dos malfeitores. O fato predominante é a condenação, sofrimento e separação de Deus eternamente. O ensino desta doutrina não é agradável, nem de fácil entendimento. Mesmo assim, ele deve submeter-se à autoridade da palavra de Deus e confiar na decisão e na justiça divina. Um alerta para finalizarmos essa parte, um alerta. Devemos sempre ter em mente que Deus enviou seu Filho para morrer por nós, para que ninguém pereça. João, capítulo 3, versículo 16. O desejo de Deus não é que você pereça. O desejo de Deus é que você aceite a oportunidade que Ele está te dando de conhecer a salvação, de abraçar e ser abraçado pela graça, pelo favor imerecido de Deus. É intenção e desejo de Deus que ninguém vá para o inferno. Quem for para o inferno é porque rejeitou a salvação provida por Deus. Quem for para o inferno é porque rejeitou a salvação provida por Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16 e capítulo 2, versículo 10. O fato e a realidade do inferno devem levar todo o povo de Deus a aborrecer e repelir o pecado com toda veemência, com toda energia, com toda intensidade. Precisamos termos coragem para rejeitar, repelir o pecado que tão de perto nos rodeia, como diz a palavra do Senhor, e buscar continuamente a salvação dos perdidos e a advertir todos os homens a respeito do futuro e justo juízo de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, aqui estamos chegando ao final dessa primeira parte. Na próxima, nós vamos falar sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, sinais da vinda de Jesus, propósitos do arrebatamento, a ressurreição dos mortos em Cristo. Amém? Encontro nos ares, tribunal de Cristo, glória a Deus, aleluia, as bodas do Cordeiro e, se tivermos tempo, a grande tribulação, a trindade satânica, visão panorâmica da grande tribulação, os primeiros 7 selos abertos e tantas outras coisas mais nós temos a tratar. Porém, o conteúdo é muito longo
mas o tempo é curto. Eu quero aqui agradecer a Deus pela paciência de todos vocês que estão assistindo e ouvindo essa ministração dessa aula, Escatologia. Nós tratamos sobre a morte, o estado intermediário, falamos sobre muitos assuntos, muitos esclarecedores para a nossa vida. Muito obrigado pela paciência de todos. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, queremos, ó Deus, nesse momento, te agradecer, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede em meio a tantas guerras, em meio a tantas lutas. O Senhor tem nos dado força para continuar. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada aluno, Senhor, ó Deus do IBV. Ó Deus, toma, Senhor, a junta de missões em tuas mãos, toma, Senhor, a GEAB em tuas mãos, toma os projetos sociais, ó Deus, toma, Senhor, a missão teológica em tuas mãos. Deus, toma cada professor em tuas mãos, ó Pai. Toma a vida, Senhor, do teu filho, apóstolo Ricardo Rico, ó Deus, em tuas mãos. Presidente, Senhor, ó Deus, deste Instituto Bíblico, meu Senhor, ó Pai, e também da Junta de Missões. Toma, Senhor, todos em tuas mãos. Cada aluno, Deus, a cada colaborador desta obra. Que o Senhor possa, Senhor, retribuir, ó Pai, 100 por 1. Ó Pai, que a tua graça, ó Deus, e a tua paz, que excede todo entendimento, repouse, Senhor, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, até a próxima aula. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Graça e paz.